que eu não consigo manter um relacionamento? Sabe quando você entra, dura 10 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, mas sempre termina. Sabe aquela pessoa que nunca consegue manter uma relação? Que tá lá às vezes com, sei lá, 30, 40, 50 anos e as relações são picadas. Então, esse é o tema de hoje, tá? Numa segunda live, eu vou falar quem mantém um relacionamento já de longo prazo, às vezes já tá junto há 6 anos, há 10 anos, como que faz com esses conflitos? Aí vai ser numa segunda live, porque são leis diferentes. Existem leis naturais que regem os relacionamentos humanos e as leis que regem um relacionamento que está sempre acabando, ou as leis que regem aquela pessoa que não consegue ficar nas relações, são outras leis. Na verdade, ela está descumprindo outras leis. Eu vou falar sobre isso um pouquinho, parece meio confuso. Numa terceira live, eu vou falar por que a minha relação acabou. Para quem está se divorciando, para quem está se separando, para quem acabou um relacionamento muito longo, que às vezes ficou ali 4 anos, 5 anos, 6 anos com a pessoa e tá se divorciando, tá terminando. Essa seria uma terceira live. Então a de hoje vai ser essa primeira aqui, tá bom? Porque eu não consigo manter relacionamentos. Eu tô vendo aqui algumas pessoas entrando que já passaram por isso, né? Que eu acompanhei já durante o meu trabalho, algumas pessoas que passaram por isso aí. E que já conseguiram vencer, conseguiram transcender. Então, qual que é a primeira questão que prejudica uma pessoa e faz com que ela não consiga manter uma relação? Que ela até namora ali 6 meses, 1 ano, 5 anos, mas ela não consegue manter relacionamentos. Existem algumas questões, então eu fiz uma listinha aqui. A primeira dinâmica que eu mais vejo quando eu tô atendendo é a dinâmica do filhinho da mamãe ou da filhinha do papai. É uma das que mais atrapalham, das que mais impedem uma mulher ou um homem de se manter numa relação. O que acontece com essa dinâmica? Ela é uma dinâmica inconsciente, você pega ali desde pequena, às vezes, isso. Às vezes, a maioria das vezes você não tem consciência de que isso está prejudicando você, mas tá. Então, como que funciona essa dinâmica do filhinho da mamãe? O filhinho da mamãe, ele é aquele Dom Juan. Ele é aquele eterno namoradinho de todo mundo, é aquele que vai pra balada, pega a pessoa, pega a menina, volta pra casa, mas tá sempre sozinho. E ainda que ele namore, ele não consegue viver uma vida adulta. Por quê? Porque ele tá na esfera da família de origem dele. Ele é aquele que dentro dele, no íntimo dele, ele entra numa relação já pensando assim, se não der certo, eu volto pra casa da minha mãe. É muito comum isso acontecer, da mãe até manter o quarto dele lá. Secretamente ali, aquela mãe, aquele pai, eles até desejam o retorno daquela pessoa. É tudo muito inconsciente, mas secretamente até desejam isso. Então isso aconteceu muito comigo. Então, por exemplo, quando eu comecei os meus trabalhos terapêuticos, depois até meu pai me falou, minha filha, me desculpa que eu criei você a filhinha do papai. Então, o que acontece com a filhinha do papai? É a mesma dinâmica do filhinho da mamãe. Ela é a eterna namoradinha, é aquela que é sedutora, que conversa com todo mundo, que atrai muitos homens. Ela até consegue, muitos homens, namora muito, é muito livre, mas ela tem uma incapacidade de se manter numa relação a dois. Por quê? Porque ela está na esfera da família de origem dela. Então, família de origem, papai, mamãe, os irmãos, toda aquela família de origem, hoje a gente deve honrar ela. Então nós como os adultos, a gente tem que honrar essa família de origem. A gente agradece, a gente faz oração, a gente vai lá no Dia das Mães, a gente vai no Natal. E em casos extremos, por exemplo, pais acamados que não conseguem levantar, que precisam de uma assistência real, aí a gente tá lá. Mas fora isso, é vida adulta. Mas a filhinha do papai e o filhinho da mamãe não conseguem. Eles estão sempre lá. Eles estão, de alguma forma, na infância, eles passaram por uma situação que acreditam que na vida adulta eles devem devolver parte do que eles receberam quando criança. Mas não é assim que funciona.
A lei que rege pais e filhos é a lei da hierarquia. É uma lei natural, assim como a gravidade. Ela rege essas relações de uma forma ou de outra. Você tendo consciência ou não tendo consciência, ela rege a sua vida. Então, nessa lei aqui da hierarquia, você tem os grandes e você tem os pequenos. Os filhos são pequenos. Então, aqui, os pais, eles doam e os filhos recebem. Não tem que devolver para os pais, não tem que, por exemplo, eu pensava muito assim, quando eu passar no concurso, eu vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe. Não é esse o movimento. O movimento da vida é meu pai e minha mãe me dão, eu pego e passo para frente. Então, o movimento da natureza nessa relação entre pais e filhos é: eu recebo do papai, da mamãe, avô, bisavô, dos meus ancestrais. Eu honro esses que estão lá atrás e passo para frente. O filhinho da mamãe e a filhinha do papai não conseguem fazer isso. E aí fica muito complicado um relacionamento iniciar e se manter. Ele pode até iniciar, mas se manter é difícil. Por quê? Porque secretamente ele tem aquele pai e aquela mãe como um herói, como algo assim inalcançável. E nenhum homem no mundo vai chegar aos pés daquele pai. Por quê? Porque aquele pai que a filhinha do papai criou nem existe. Só existe na mente dela. Ele nem é real. Porque o meu pai é um homem comum que me deu a vida, que fez coisas boas, coisas ruins. Mas a filhinha do papai, quando tá nessa dinâmica, ela visualiza um pai tão maravilhoso, ou no extremo de lá, tão horroroso, que ela não consegue sair da esfera do papai e da mamãe. Então a filhinha do papai tá indisponível pro amor. E o filhinho da mamãe também. A gente vê muito em relacionamentos. Então eu mesma, durante muitos anos, o meu quarto ainda tava lá na casa da minha mãe e do meu pai. Mesmo quando eu já tava casada. Então, assim, uma parte de mim queria retornar, mesmo que inconscientemente. Mesmo que inconscientemente. Ela queria fazer o retorno. E eu fiz vários retornos. Mas sobre retorno, a gente vai falar na nossa terceira live. Então, eu não vou entrar muito nessa questão do retorno. Então, a primeira dinâmica que impede os relacionamentos de darem certo, de se manterem, é a dinâmica do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Então, você ouve muito aquele, eu nem quero me casar mesmo. E aí passa aquela pessoa ali a vida inteira, né? Que ele sem casar e cheio de mulheres e tal. Não é que você precise de alguém para ser feliz, não é isso. Mas é muito diferente você não manter uma relação a dois, porque você tá pleno em si mesmo e não é para você, você não quer aquilo, de você não conseguir. De você ter uma incapacidade sistêmica e pessoal de se manter numa relação a dois. Quando é assim, o filhinho do papai e a filhinha da mamãe, eles até podem dizer pra todo mundo, até pra ele mesmo se convencer que tá tudo bem, que não tem problema e tal. Mas uma parte dele fica ali, vibrando, como se ele estivesse fracassando nessa incapacidade de se manter numa relação a dois. Então essa é a primeira dinâmica que mais atrapalha uma relação de durar. A filhinha da mamãe, não, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, ok?